Nós hoje vamos falar um pouquinho do porquê que as terapias, que quando a gente encontra uma terapia, nós começamos a nos sentir mais felizes, mais amados, mais proativos, a gente começa a encontrar mais soluções. Porque, na verdade, a nossa história traz muitas marcas. Essas marcas vêm de experiências vividas pelos nossos ancestrais, e quando eu falo ancestrais, gente, começa dos nossos pais. Então, a gente poderia dizer antepassados, mas é dos nossos pais para trás, que tudo o que aconteceu com eles não ficou lá atrás, veio passado de geração em geração. Os costumes, os valores, os vícios, as formas de falar, tudo o que é bom e tudo o que é ruim veio de lá de trás. Então, uma das formas de nós termos marcas na nossa vida, marcas que muitas vezes nos impedem de seguir adiante, é a história dos nossos ancestrais. Então, aí a gente chama de memórias sistêmicas. E eu quero dizer para vocês, gente, eu sei que a maioria aqui já assistiu muitas constelações, como a Rosa, a Soraya, a Binalise, a Marli, né? A Ângela, a gente sabe, a Juliana, mas é sempre bom a gente se lembrar que, muitas vezes, mais de 50% das vezes, que nós estamos nos sentindo limitados, irritados, impotentes, incapazes, isto não é só nosso, isso veio por herança. E quando nós estamos experimentando uma herança sistêmica, quer dizer que nós estamos fazendo o quê? Declarando o nosso amor a alguém do nosso sistema, mesmo que a gente não saiba por quê e nem a quem. Nós estamos olhando com amor. Por exemplo, se a gente chamasse alguém para representar um sintoma que você traz, e que pode ser irritação, pode ser doença física, pode ser falta de dinheiro, qualquer uma das situações que te impedem de viver o mais de 50% veio das histórias dos nossos antepassados. E nesse sentido, as constelações familiares elas formam um instrumento maravilhoso para nos liberar para esse universo de possibilidades. Porque a gente, mesmo não sabendo, a gente está leal, a gente está declarando amor àqueles que já se foram, mas que não levaram com eles as dores, os sofrimentos, as injustiças, não levaram com eles, ficou no sistema. E alguém que olha com amor para essas pessoas e essas situações, repetir ou vai viver uma experiência, um sintoma, que quando a gente abre uma constelação, a gente sabe, a gente identifica para onde o sintoma está olhando. Então, nesse sentido, as heranças sistêmicas, elas podem ser dissolvidas através das constelações familiares. No entanto, nós trazemos também marcas da nossa experiência biográfica. A nossa experiência biográfica começa teoricamente, porque na prática começou no sistêmico. Teoricamente, a nossa experiência biográfica começou na nossa concepção. Então, os traumas de concepção são infinitamente menores, menos repetitivos, menos frequentes do que, por exemplo, um trauma de nascimento. Porque o trauma de concepção, a concepção só é traumática quando aquela relação está sendo uma relação abusiva, uma relação sem entrega, uma relação por obrigação, ou uma relação como é que chama? Quando tem,
quando aquela pessoa, aquela mãe, aquela mulher está tendo uma relação sem querer estar ali, tá? Com violência. Isso dali é muito menos frequente do que traumas de gestação e de nascimento, porque traumas de gestação também não é tão frequente. No entanto, se a mãe vivencia uma experiência de muito nervosismo, de muita ansiedade, de muita preocupação, de falta, de choques. Se a mãe viveu um trauma durante a gestação, pode ter certeza que aquele bebê vai tomar decisões a partir daquele trauma que a mãe viveu na gestação. Então, nesse sentido, esse trauma de gestação vai interferir no nascimento, que depois vai interferir na vida de uma pessoa. Não sei se alguém estava presente quando eu contei uma história de um jovem que eu conheci, muito moço, acho que ele tinha 21 anos, e ele tinha medo de lugares fechados. Ele tinha síndrome do pânico, mas não era uma síndrome do pânico que você soa frio, mas você vai e enfrenta. Ele não saía do bairro para ir para o centro, porque ele não conseguia ficar dentro de um ônibus. E eu, assim, numa conversa de onde eu estava, uma quadra que a gente estava andando, até ir numa aula de yoga que eu ia dar, eu perguntei para ele, porque a gente vai direto ao ponto, né? Quando a gente tem um pouquinho de experiência, a gente vai direto ao ponto. E eu perguntei para ele o que aconteceu com a sua família ou com a sua mãe durante a sua gestação. E ele também foi direto ao ponto. Ele falou: quando eu estava na barriga, a casa que meus pais moravam pegou fogo. Então, vocês imaginam uma pessoa, porque um bebê na barriga, ele está sintonizado com tudo o que acontece por fora, onde a mãe está. Imagina o pânico desta mãe e tudo isto que ela viveu, ele tomou, assim, potencializado em muitas vezes, porque a mãe podia correr, mas o bebê não podia correr se não fosse através da mãe. Então, ele experimentou o desespero de estar num lugar fechado. Então, olha como é que é incrível, né? Ele estava no bairro e eu falei, mas eu dou aula no centro, que eu fui dar uma aula experimental. Eu dou aula no centro. Ele falou assim, não, mas eu não tomo ônibus. E aí que eu fiz a pergunta, naquele momento, aquele jovem, ele já pôde reduzir pelo menos uns 20% do pânico que ele vivia, só de ele tomar conhecimento da origem do pânico que ele tinha. Então, isto é um trauma de gestação. E é lógico que, se a mãe vive uma gestação conturbada, em relacionamentos desafetuosos, se ela vive preocupada, trabalha demais, isso dali vai afetar a criança. Então, muitas vezes, a criança nem sabe por que ela é tão ansiosa. E os pais também não sabem por que ele é tão ansioso, porque aquela criança é tão ansiosa. No entanto, a criança pode estar sintonizada com a ansiedade da gestação que a mãe viveu ou a ansiedade do entorno dela do momento presente. Então, a criança, ela vive extremamente sintonizada com tudo o que acontece ao redor dela. E depois tem as experiências de nascimento, que um nascimento, se ele fosse humanizado, se ele fosse respeitoso, se ele considerasse toda a condição psicoemocional da mãe, a condição fisiológica e hormonal do momento do nascimento, mesmo assim, a experiência do nascimento pode deixar traumas. Por quê? Porque o ambiente de dentro da barriga, ele não tem nada a ver com o ambiente daqui de fora. Então, lá na barriga, ele tem uma temperatura entre 36,5 e 37 graus. Aqui fora, não se sabe. No entanto, se o bebê nasce numa sala de cirurgia, como acontece nas cesarianas, ele experimenta uma violenta mudança de temperatura, não é?
Então, a temperatura é um aspecto do choque do nascimento. A outra coisa é a luminosidade. O bebê deveria nascer numa sala de meia luz, porque ele vem de um local onde não tem uma luz direta. Então, ele também não poderia ter uma luz direta nos olhos dele quando ele nascesse. A outra experiência marcante é que o bebê, ele só conhece um vínculo. O único vínculo que ele conhece, literalmente, sensorialmente, é o vínculo com a mãe. Então, quando o bebê nasce, ele precisaria ficar pelo menos 1 hora tocando, encostado no corpo da mãe, que é o que se faz quando um bebê nasce dentro dessa proposta que eles chamam de humanizada e eu chamo de animalizada, porque os animais fazem isso. Os animais não parem e deixam a sua cria sozinho lá separado deles. O animal, o cachorro, o gato, o filhotinho nasce, ele lambe. Claro que tem toda uma proposta ali de limpeza mesmo, mas tem o vínculo que cria com a lambida do mamífero. E tem uma outra coisa que a gente não sabe. Vocês sabiam que os cachorrinhos, se eles não são lambidos, eles não conseguem urinar. E eles então morrem porque não conseguem urinar. Dada a importância profunda do contato físico de mãe e bebê depois que o bebê nasce. Então, o bebê precisaria vir para a mãe e ficar ali com ela, encostadinho no peito dela, certo? Mas, infelizmente, não é assim não é assim o procedimento dos nascimentos em hospitais, não é? Os nascimentos em hospitais não respeitam esta necessidade do bebê. Então, a gente que trabalha com renascimento, oi Marinete, bem-vinda, querida. A gente que trabalha com renascimento, a gente vê muito, por exemplo, a mãe às vezes não entende por que aquele filho, ela tem um vínculo mais estreito com o pai do que com a mãe. Não é triste? A mãe carregou o bebê 9 meses e depois o bebê nasce e não consegue se vincular à mãe. Aí você vai perguntar, como que foi depois que o bebê nasceu? Aí a mãe fala assim, eles tiraram meu bebê, me mostraram, ou seja, você que é a dona dessa cria aqui, só pode dar uma olhadinha, tá? Mas não. Aí a enfermeira leva o bebê lá para os procedimentos, para limpar, para fazer o teste do pezinho, e o pai vai junto. Então, o bebê se vincula ao pai. Porque vocês sabem que mesmo ele não conhecendo o pai, mas ele sabe que o pai existe. E o pai presente faz com que aquele vínculo de afeto seja mais estreito com o pai do que com a mãe. E eu imagino como deve doer na alma desta mãe, quando o bebê não consegue ter um vínculo de afeto, um vínculo de convívio mais pacífico, mais harmonioso, mais gostoso com a mãe. Simplesmente porque o bebê deveria ter ficado com a mamãe nos primeiros 60 minutos depois que ele nascesse. Então, gente, uma outra forma da gente criar um trauma de nascimento é com o corte do cordão. E nesse sentido, eu quero dizer para vocês que o corte do cordão, ele não poderia acontecer antes que a placenta nascesse. Porque vocês sabem que a natureza é perfeita. A infinita sabedoria colocou em todo o nosso corpo uma perfeição incrível. Então, por que a placenta não nasce logo que o bebê nasce? Quem é que sabe? Você sabe, Soraya? Então, quem é que sabe? Por que a placenta demora entre 10 e 15, 20, 30 minutos para nascer? Porque o bebê nasce e não sabe respirar. E quando a placenta está dentro da barriga, ela continua pulsando. Ela continua, o cordãozinho,
que está vinculado à mãe e ao bebê, ele continua fornecendo oxigênio para o bebê. E assim, se o cordão não é cortado, o bebê vai aprender a respirar de uma forma ecológica, de uma forma saudável, como se ele estivesse fazendo uma fisioterapia nos alvéolos, lá no seu pulmãozinho. Porque na primeira respiração, ele só consegue respirar um pouquinho, porque dói, porque queima como ácido. Mas se ele respirasse só um pouquinho com o cordão cortado, ou ele morreria sem respirar para não doer, ou ele experimentaria uma dor de intensidade quando ele respira na quantidade que ele precisa, sem o fornecimento sem a retaguarda da placenta. Então, o bebê, para aprender a respirar sem trauma, ele precisa ter a placenta ainda fornecendo oxigênio para ele. Mas o que eles fazem quando o bebê nasce no centro cirúrgico? Não é? Corta imediatamente. Então, eu sei que a Rosa, ela tem uma filha que talvez daqui uns tempos, né, Rosa, se torne e comece a esperar um bebê de volta. É muito importante esses conhecimentos, porque a mãe pode negociar com o médico. Oi, Rita, bem-vinda, querida. A mãe pode negociar com o obstetra dela, de deixar a placenta nascer antes de cortar o cordão. Porque se a placenta desceu, ela sabe que o bebê já aprendeu a respirar. Olha que coisa maravilhosa, que coisa encantadora, não é? E aí a gente começa a se deparar com os milagres da vida, certo? No entanto, se corta o cordão, o bebê fica entre a dor e a morte. Ou ele respira para não morrer, ou ele não respira e morre. Ou ele respira e sente dor e não morre, ou ele não respira e morre. Então, queridos, vocês sabem que eu conheço algumas enfermeiras obstétricas que fazem parto em casa, e uma delas contou uma coisa assim muito emocionante, que quando elas vão fazer o parto em casa, ninguém corta o cordão. Espera, ninguém tem pressa quando uma parteira está indo fazer um parto em casa. Ninguém tem pressa. E o bebê nasceu, e ele aprendeu a respirar, e daí um pouco a placenta nasceu. A placenta nasceu com uma reserva de oxigênio, pasmem. Daí um pouco o bebê começou a ficar roxo, porque certamente alguma secreção obstruiu o canal. E o que aconteceu com aquela placenta que teoricamente já não ia fazer mais nada? Ela voltou a pulsar, gente. Olha, isso é de arrepiar a gente. Ela voltou a pulsar como se ela dissesse: eu já saí da mamãe, mas eu estou aqui ainda disponível para você. Então é muito emocionante. Primeiro eu contava essa história e eu sempre ficava com um nó na garganta de tanta emoção que eu sentia, porque é estar de frente para o milagre da vida e para a sabedoria infinita que fez tudo isso acontecer. Então, gente, o corte do cordão, ele está relacionado à nossa relação com a prosperidade, com a abundância financeira. Porque quando a gente recebe o nosso salário, para que a gente trabalha? Além de, claro, ocupar o nosso tempo, realizar os nossos sonhos, mas qual é a finalidade do trabalho? Por que uma pessoa sente necessidade de trabalhar? Porque ela precisa do dinheiro para manter a vida, não é assim? Porque sem o dinheiro não se tem subsídio alimentar, não se tem o básico para sobreviver. E o que é que o oxigênio faz com uma pessoa? Ele determina que aquela pessoa está viva. Ou seja, a primeira respiração, se ela é feita sem sofrimento, a pessoa pode prosperar sem culpa, sem sofrimento. Às vezes, o mesmo trabalho que uma faz,
que não tem um trauma de nascimento, a outra faz e tem um trauma de nascimento. O mesmo trabalho. E existe uma diferença significativa no tanto que uma ganha e a outra ganha. E aí se pergunta, mas como que isso pode acontecer? A gente não sabe. A gente não sabe, mas a gente, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma da primeira respiração, ela não sabe, mas ela está emanando uma energia de medo, uma energia de escassez, uma energia de dor e uma energia de sofrimento. Aquela que não tem o trauma da primeira respiração, ela vive a vida de uma forma leve, porque não tem trauma viver. Não é perigoso, não causa dor viver, mas para outra causa dor viver, causa dor respirar. Então aí a gente não imagina como a gente atrai para nós aquilo que nós estamos vibrando. Hoje eu encontrei com uma amiga e a gente entrou num assunto lá e ela falou, e aí por acaso o mesmo assunto que eu estou interessada, ela também está. E ela tinha eu tinha um monte de dicas para ela. Eu falei, olha que coisa incrível, né? A gente não se encontrou hoje por causa deste tema. Nós nos encontramos por conta de um outro tema. No entanto, o assunto que permeou o encontro foi um assunto de interesse de ambas, pelo menos nesse momento. Então, a gente está o tempo todo criando a nossa realidade, o tempo todo. Então, se a gente tem uma experiência de primeira respiração traumática, a gente vai ter experiência de lidar com o dinheiro de uma forma sofrida. Ou ele falta, ou para você ganhar o tanto que você precisa, você tem que sofrer, ou seja, para manter a vida é um sofrimento. Então, gente, tem muitas formas da gente criar traumas de nascimento. E nesse sentido, o trauma de nascimento também oferece, ele é influenciado pela memória sistêmica. Porque não tem jeito, gente. A história que a nossa mãe viveu enquanto gestada pela nossa avó, e a história que a nossa avó viveu enquanto gestante da nossa mãe, fica disponível para nós. E aquele bebê, muitas vezes, ele vai ter uma mesma história de nascimento que a mãe teve, ou que a avó teve. Por isso que eu falo, quando eu vejo uma gestante, né, que é de primeiro bebê, eu falo, ai, vem renascer para não repetir as histórias limitantes, as histórias de sofrimento que provavelmente aquela pessoa viveu, não é? Então, a história sistêmica, ela também fica presente na história biográfica. As memórias sistêmicas, as heranças sistêmicas ficam disponíveis nas memórias de nascimento, de gestação, de concepção. Então, se uma mulher, por exemplo, ela teve uma grande dificuldade com a sexualidade, provavelmente terá ali uma marca, esse bebê vai trazer uma marca em relação à sexualidade. Mas quem é que sabe do que? Ninguém sabe, gente, porque esse é um assunto secreto numa família. Às vezes um irmão tem um problema e o outro tem o mesmo e eles não se comunicam, eles não falam, porque é um assunto da intimidade, nem sempre, nem todas as famílias dão abertura para haver a comunicação desses temas de intimidade, não é? No entanto, não é o fato da pessoa não falar que não vai exercer influência, vai sim, tá? Então, é assim que criam os traumas de gestação, de concepção, de nascimento e traumas de primeira infância. Quais são os traumas de primeira infância? Até os 8 anos de idade, gente, nós já tomamos todas as decisões da nossa vida. Depois dos 8, as coisas só vão se repetindo. É como se fosse lembra daquele disco de vinil que quando furava, ele repetia a mesma faixa? É assim, o cenário muda, a idade muda, mas a pessoa já está decretada para alguns acontecimentos, para algumas experiências. Mas ela também não sabe. Então,
às vezes uma pessoa tem um trauma, por exemplo, de capacidade, ela acha que ela não consegue, ela acha que ela não dá conta de aprender, que ela não tem inteligência para aprender. Aí você volta um pouquinho e vai lá na primeira experiência de escolaridade dela. Ali você vai ver, conforme a Rosa estava presente, né, Rosa, na nossa colega lá da PNL, ali a gente vai ver como que um professor, uma experiência dentro da sala de aula ou dentro da escola, pode traumatizar uma pessoa. E traumatiza mesmo, gente. Traumatiza mesmo, porque esta nossa aluna, ela achava que não ia dar conta de aprender sobre o curso de PNL. E ela conseguiu chegar até o final. Hoje ela é uma pessoa que é Deus no céu e a PNL na terra. Porque ela conseguiu curar o trauma de capacidade que ela trazia. Tá? Então, como é que nós podemos curar essas coisas? Olha, o que eu... Tem alguém que está... Vocês escutaram um barulhinho? Olha, gente, meu computador não está santo. Se acontecer alguma coisa, a gente volta. Esses dias eu levei lá no moço para arrumar, ele ia formatar e acabou resolvendo o problema sem formatar, mas eu estou a qualquer hora esperando qualquer coisa acontecer aqui, né? Então, existem os traumas escolares, existem os traumas familiares, existem os traumas religiosos, existem os traumas sociais, e tudo isso dali, gente, é até os 8 anos. Depois dos 8 anos, se você decide que você não é capaz, até os 8 anos, você vai sempre carregar um decreto com você de que você não é capaz. E se você realmente precisa aprender algo, aquilo entra como uma pressão, como uma imposição, como um peso para a pessoa, tá? Então, esses 4 momentos, mais as marcas sistêmicas, as heranças sistêmicas que ficam, a gente pode curar de 2 maneiras: as sistêmicas pelas constelações familiares e as marcas biográficas, que a gente chama de traumas desde a concepção, o renascimento. Essas são as experiências, as terapias sensoriais que vão ajudar a gente a curar esses traumas. No entanto, às vezes a pessoa fala assim, mas dizem que a gente só faz uma constelação na vida. Gente, eu não concordo, não. Eu acho que nós vivemos quantos anos carregando coisas dos nossos antepassados. A gente pode fazer várias constelações, inclusive representando. Quando a gente representa, a gente está constelando a nossa história, né? Então, o renascimento, que é uma técnica de respiração, ele vai ser mais pontual nos nossos traumas de nascimento, de gestação, de primeira infância e de concepção. A constelação, ela vai atuar mais pontualmente nos traumas, nas marcas que vieram dos nossos antepassados, tá? Então, isso são as 2 experiências sensoriais. No entanto, nós sabemos que nós também podemos fazer mudanças incríveis através do pensamento, através do conhecimento, através do nosso intelecto. E nesse ponto entra a programação neurolinguística. Porque o que é a programação neurolinguística? É uma forma da gente reprogramar aquilo que foi decidido até os 8 anos, aquilo que nós trouxemos da memória sistêmica. Por quê? As diferentes técnicas que a gente vai aprendendo durante o nosso curso, durante pelo menos o curso básico, né, que é o inicial, o nível 1, a gente não sabe direitinho, assim, aqui eu estou desprogramando e aqui eu estou programando. Não, não é assim que acontece quando a gente entra em contato com o conhecimento da PNL.
a gente vai aprendendo novas técnicas. Por exemplo, no primeiro dia da aula, a gente aprende sobre as nossas crenças, aquelas que nós trouxemos e que a gente nem sabe que trouxe, e nem sabe que crença é, certo? Mas a gente aprende sobre os pressupostos, que são aquelas crenças que, se a gente realmente introduzir na nossa vida, a nossa vida muda. Então, existem as crenças e existem os pressupostos. Os pressupostos são aquelas crenças que a gente pode adotar para a gente. Por exemplo, eu posso acreditar que dia de chuva é horrível, porque eu trago uma experiência muito traumática de dia de chuva de quando eu era criança. Mas eu posso ressignificar a experiência do dia de chuva. E daqui um pouco eu começo a achar que dia de chuva não é um problema, não é um sofrimento. Dia de chuva pode ser um dia de ver filme, pode ser um dia de usar aquelas roupas mais macias, mais quentinhas, pode ser prazeroso e não sofredor, né? Então, a gente pode adotar muitas crenças, muitas, que vão mudar a nossa experiência. Primeiro dia de aula, a gente aprende e a gente fala, mas então, essa crença que eu posso ter, ela é totalmente o contrário daquela crença que eu trazia em relação a isso. Por exemplo, eu posso acreditar que cada pessoa toma as melhores atitudes, dados os recursos que ela reconhece que tem. Se eu acreditar nisto, eu não vou fazer algumas mudanças em relação às pessoas que estão tomando atitudes erradas, difíceis, atitudes consequentes do meu entorno? Eu vou, porque se eu acredito que cada pessoa faz o melhor que pode, então aquela pessoa que está tendo aqui experiências inconsequentes, atitudes inconsequentes, que ela não avalia as consequências, eu vou ficar zangada com essa pessoa? Eu vou perder o meu tempo ficando zangada? Brigando? Discutindo? Não. Eu vou falar aquilo que Jesus falou. Perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Imagina, então, que é uma pequena crença que pode dar uma virada nas nossas relações, dos nossos relacionamentos. Porque é uma crença que vai interferir diretamente na forma com a qual você lida com as pessoas no seu entorno. Então, o primeiro dia de aula, nós aprendemos sobre as crenças, e ali a gente já começa a fazer algumas mudanças. Depois, a gente aprende sobre a inteligência emocional. E dentro da inteligência emocional, nós aprendemos que as emoções, a gente tem que ter consciência das emoções, a gente tem que aprender a entender o alfabeto das emoções. E quando a gente aprende a fazer a leitura das emoções, nós podemos fazer escolhas. E quando nós podemos fazer escolhas sobre qual emoção é mais adequada aqui, tudo bem, eu reconheço que estou com raiva, mas a minha raiva, o que ela vai trazer de bom para esse contexto? Nada. Então eu digo, qual é a emoção que vai ser produtiva aqui? E assim a gente vai aprendendo a gestar, a gerenciar as nossas emoções, ao invés de ser gerenciado por elas. Então, imagina que uma coisa que acontece com frequência nos nossos alunos é eles dizerem, o que eu quero mudar? Eu quero mudar que eu não quero mais ser explosiva. Isto, um dos exercícios que a gente faz, muitos alunos trazem esse tema. Eu não quero mais ser explosiva. Mas como que a pessoa não vai ser explosiva se ela nem sabe que aquela explosão foi produzida por conta de uma emoção, de uma raiva, de uma indignação, de um ódio? E aí, esta pessoa
fala assim, meu Deus, mas quando eu percebi, eu já tinha feito, eu já tinha explodido, eu já tinha metido o pé pelas mãos, e aí a pessoa começa a se sentir culpada, começa a se sentir inadequada, e aí a gente entra num outro tema da PNL, que é sobre os níveis de aprendizagem. Que os níveis de aprendizagem diz que no terceiro nível da aprendizagem, nós vamos precisar da repetição. E a repetição é o que vai fazer com que aquele conhecimento seja usado de um modo inconsciente, automaticamente por nós. Mas, se a gente acha que eu escutei hoje sobre isso e amanhã eu já tenho que fazer tudo certo, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar frustrada comigo, vou ficar com raiva de mim, porque não é assim. O conhecimento vem e na primeira vez que ele vem, muitas vezes ele te impacta. Mas o fato de ele te impactar não quer dizer que você vai usá-lo automaticamente. Às vezes você acabou de falar uma besteira, porque você explodiu, você acabou de falar, você põe a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, eu não devia ter feito isso. Mas está tudo certo. A pessoa precisa ser com ela generosa e dizer, tudo bem, eu estou no terceiro nível e eu preciso de 5.000 horas para sair do terceiro nível para ir para o quarto nível, onde o conhecimento atua sobre mim de um modo inconsciente. Então, se eu preciso de 5.000 horas, da primeira vez que eu ouvi, claro que eu não vou fazer logo, vou errar. Às vezes eu nem vou perceber que eu errei. Às vezes eu vou perceber imediatamente depois e às vezes eu vou perceber no outro dia. Tudo faz parte desse processo do aprender, da aprendizagem. Mas eu digo assim que esse conteúdo da aprendizagem todo professor devia saber. Todo professor deveria saber. Por quê? Porque acha que algum aluno ia ter trauma de capacidade se o professor soubesse disso? Ele iria olhar para o João e ia dizer, João, matemática, você vai muito bem, você aprende super rápido, mas português você vai ter que repetir muito mais. E o Joãozinho ia olhar para isso com a maior naturalidade. E ele ia se dedicar a repetir o português. No entanto, a Bruna é ótima em português, escreve redação, faz texto em matemática. E a professora que conhece isso vai dizer para a Bruna, Bruna, português você já trouxe uma habilidade pronta, mas matemática, minha querida, você vai ter que repetir muitas vezes. E está tudo certo. Aí, quem sabe essa professora tenha um conhecimento sistêmico e diz, então, o João ensina matemática para a Bruna. E a Bruna ensina português para o João. Olha que lindo! Incluindo todo mundo, dando o mérito a cada um. Aquele que sabe mais, que tem mais habilidade de matemática, ensina matemática. Aquele que tem mais habilidade de português, ensina português. E cada um olha para as diferenças de uma forma natural, porque cada um traz habilidades já quase prontas. Por exemplo, uma pessoa que aprende música, que é um músico, quase sempre essa pessoa já trouxe esta habilidade no DNA dela. Ou seja, se eu for aprender música, apesar de ter uma apreciação muito refinada por música, se eu for aprender música, eu vou precisar de demorar muito mais tempo do que, por exemplo, se eu for escrever. Se eu for fazer uma peça de artes, porque eu tenho habilidades manuais, mas não tenho habilidades musicais. Mas o músico pode ser que ele não tenha habilidades manuais, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a enxergar cada pessoa do jeito que ela é. E não achar que ninguém é menos do que ninguém. Porque todas as pessoas são boas em alguma área. Todas. Não tem jeito. Ninguém é ruim em tudo. Ó, se eu começar a acreditar nisto, como é que eu vou lidar com as pessoas que estão aprendendo algo comigo?
Talvez dos 10 alunos eu digo, bom, esses 6 aqui, ó, vão ter que repetir muito pouco para poder aprender. Mas esses 4 vão ter que repetir mais. E a gente vai dando esta consciência para os alunos, para as pessoas, porque assim elas não se acham inadequadas por não aprenderem. Então, gente, são esses conhecimentos que fazem a transformação daqueles padrões que nós trouxemos, tanto da nossa história sistêmica, quanto da nossa história biográfica. Então, enquanto o renascimento vai fazer uma limpeza nas suas células, mesmo das energias densas que você está trazendo, e impedindo você de ter acesso à beleza da vida, ao jardim que está depois da vidraça, que a gente fala que as nossas memórias traumáticas são como uma cortina que está entre o seu jardim e você. Então, essa cortina, ela é limpa durante o renascimento, as memórias sistêmicas são limpas durante uma constelação. No entanto, a PNL pode, a partir de uma decisão, de uma redecisão, mudar a forma de lidar com essas coisas. É claro que nós sabemos que a maioria dos traumas geraram crenças e a maioria das crenças são inconscientes. A maioria das heranças sistêmicas geraram condutas que também são conscientes aqui, mas ninguém sabe a origem. Nesse sentido, para a gente saber a origem, precisa da constelação. Senão você não vai trazer à luz. Mas muita coisa que nós decidimos na nossa primeira infância e pelas marcas das nossas 3 experiências anteriores, que foi o nascimento, a gestação e a concepção, muitas dessas marcas, aquelas que nós temos consciência, nós podemos redecidir a partir dos conhecimentos da programação neurolinguística. Então, a gente diz que nós temos 2 jeitos de fazer mudanças. Um jeito é pela experiência sensorial, ou seja, ninguém precisa me dizer nada numa constelação. Quando eu vejo aquela avó sofrendo e chorando aqui, a pessoa que está representando aquela avó, que está inquieta, chorando, nervosa, quando o cliente vê isto, ele é impactado por uma experiência sensorial. E ele começa a enxergar aquela situação, aquela pessoa que antes ele enxergava com crítica, com cobranças, ele começa a enxergar com outros olhos. Isto é uma experiência sensorial. Mas dentro de uma constelação, você pode enxergar algumas coisas a partir da sua decisão mental e intelectual e tomar novas decisões, tá? Que foi o que aconteceu com a nossa colega, que tinha um trauma de capacidade e que ela não sabia que tinha, e que aqui a gente foi trazendo para ela. A gente foi trazendo que aquilo sim era um trauma de capacidade, que foi instalado pela conduta agressiva e abusiva da professora, e era o tempo todo, mas aqui, claro que a gente, enquanto professora desse curso, a gente tem que ter uma postura terapêutica. Eu não posso ter uma postura só de professora, porque senão ela não iria aprender, mas eu tive uma postura terapêutica, onde nós acolhemos o choro, nós acolhemos a dor, nós acolhemos tudo que ela trazia de limitação e de sofrimento. E aí ela pôde curar. Então, muitas coisas se transformam dentro de um curso de PNL. A gente fala que, às vezes, nós queremos tanto que os nossos filhos, as pessoas que a gente ama, venham fazer as coisas que a gente já fez e que dão resultado. E essas pessoas ficam completamente resistentes a processos sensoriais. Por exemplo, um processo de constelação, como disse a nossa colega, que eles até riem. Quando elas falam, ela e a mãe falam, os irmãos até riem delas. No entanto, se eles fossem aprender a PNL, seria totalmente diferente. Por quê? Porque a PNL primeiro passa pelo intelecto
E nós vivemos numa sociedade da ciência, numa sociedade que quer comprovação. E a sociedade que quer comprovação é a sociedade que partiu do intelecto, da mente intelectual. E a PNL, ela entra através da mente intelectual. E depois, cada uma das técnicas é vivenciada de modo sensorial. Mas primeiro, aquela pessoa, ela aprendeu. Depois é que ela foi experimentar. E eu quero dizer para vocês, gente, que quem aqui é constelador? Ninguém? Não, né? Então, dentro das falas da constelação, tem muito das técnicas da PNL, porque dentro da PNL nós aprendemos sobre hipnose. E as falas da constelação são falas hipnóticas, que aquela pessoa está em transe. Por que ela está em transe? Porque ela está impactada pelo que ela está vendo. E aí, quando a gente diz, querida vovó, eu vejo você, é um comando hipnótico. Mas não é um comando hipnótico que está visando o mal daquela pessoa. Ele está visando a cura, a reharmonização daquele ambiente, né? Então, quando a gente está aqui investigando, a gente viu ali que tem um representante que está chorando, e a gente faz perguntas para aquela pessoa. Então, a gente também está utilizando as técnicas das perguntas para que a gente consiga chegar num denominador, no ponto X daquela questão. Então, muito do que nós fazemos dentro de uma constelação, nós estamos utilizando as técnicas da PNL. Dentro do renascimento, nós também utilizamos técnicas da meditação. Quem já fez renascimento aqui? A Rosa só? A Rita. Então, a Marli também. Então, eu não sei qual é a linha que vocês fizeram. A linha que eu trabalho, que eu sei que a Rosa fez comigo, é uma linha que depois, no final, quando a pessoa fez lá 40, 50, 60 minutos daquela respiração, ela experimenta, a Ângela também. Agora, a Ângela até mostrou a imagem dela, porque a Ângela tem uma experiência fantástica de renascimento. Pois a Ângela conta, Ângela. Então, aquela pessoa que experimentou ali, esvaziou aquele monte de memórias, de fumaças que tinha trazido da história biográfica, então ali aquela pessoa ficou receptiva a quê? A novas palavras, a novos decretos, a novas injunções. E aí a gente chama, a gente faz novos decretos. Sim, você é amado e querido, minha querida criança. Você é bem-vinda e amada, porque você é um ser de luz, você é um ser especial. E aquela pessoa que está com dupla consciência, ela está, de um lado, regredida, porque ela está toda sensível, às vezes ela chorou durante a respiração, ela encontrou memórias de muito sofrimento, mas ela está com a consciência também no aqui e agora. Então, essa parte da consciência do aqui e agora recebe essas injunções e a parte daquele bebê também recebe. Quando a gente diz sim, você é um ser de luz, você é um ser especial, que bom que você veio, você é um presente para todos nós. Aquilo ali, gente, é um comando hipnótico dentro de um transe que a pessoa está incrível. Incrível. Uma vez eu atendi uma cliente de renascimento e eu não conhecia essa pequena parte da história dela. Na primeira sessão, porque quando a gente fazia no presencial, né, Rosa? A Rosa fez no online, né, Rosa? A Rosa fez só no online. Quando a gente fazia no presencial, a gente tinha os colchonetes, as pessoas estavam deitadas, e na hora da reparentalização, a gente dava o colo para a pessoa. A gente sentava numa posição onde a pessoa podia recostar, assim, recostava o rosto aqui, as pernas do outro lado, né, sentada no chão, e a gente embalava e cantava para aquele bebê, para aquela pessoa que está, de algum modo, regredida, né, porque com dupla consciência. E era incrível. Quando eu peguei esta cliente e eu dei o colo e eu reparentalizei, em algum momento eu disse para ela,
Você vai poder chegar, sim, você vai poder se divertir com a vida, você vai poder namorar, dançar. Ela disse assim que quando eu falei, você vai poder namorar, ela falou, Lourdes, parece que algo que estava preso dentro de mim se soltou, ela falou. Eu senti que eu relaxei, mas foi um relaxamento de dentro para fora, foi algo que aconteceu. Então, é uma experiência sensorial profunda a reparentalização. E é claro que agora no online, a gente também faz a reparentalização, não com esse contato direto, mas com um contato imaginativo, né? Às vezes eu até sugiro que ela imagina que esteja no colo da mãe, e isso dali é um comando hipnótico a partir da programação neurolinguística. Então, queridos, é muito lindo a gente ver as pessoas dedicadas ao processo da cura, porque eu digo assim que a gente, quando cura a nossa história, quer seja por processos, por conhecimentos, quer seja por processos sensoriais, a nossa relação não é só com as pessoas. A nossa relação conjugal muda, a nossa relação com o dinheiro muda, a nossa relação com o corpo muda, com a vida muda, com todas as pessoas muda. Então, se, por exemplo, você tem vivido uma relação bastante disfuncional com o irmão, com família, com mãe, com pai, com filho, com amigo, com patrão, com chefe, com funcionário, pode ter certeza que você tem a chance de fazer a mudança. Mas a mudança, gente, não é o outro, é você. E é muito legal a gente lembrar disso, porque a gente se lembra do nosso poder pessoal. E uma das coisas que eu digo que uma pessoa consegue quando a gente está, quando a gente faz um curso de programação neurolinguística, que é um curso mais longo, de 100 horas, né? É um investimento de tempo, um investimento de dinheiro, enfim, é um investimento na nossa vida. A gente fala que ele vai experimentar um divisor de águas ali, um antes e um depois. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, a pessoa sai da condição da vítima, da condição da coitada, e entra na condição da proatividade. Ou seja, agora eu tomo posse do meu poder de decidir e de escolher. Mas, por exemplo, essa colega do trauma de capacidade, ela tinha condição de escolher? Não, ela não tinha, porque o trauma era mais que ela, era maior que ela. Ela se sentia desse tamanhinho e o trauma uma montanha imensa. E quando a gente aprende as técnicas da PNL, a gente aprende que as situações são desse tamanho e nós somos desse tamanho, do tamanho de uma montanha. É isso que muda quando a gente aprende a PNL. A gente aprende a tomar posse da nossa força e do nosso poder pessoal. Então, a Marli já fez PNL, né, Marli? A Rosa, a Soraya. Então, se a Marli quiser falar, Marli, uma pequena frase, alguma coisa sobre a PNL, como que ela foi para você, a Rosa também, a Soraya. Quem que fala? Quem que dá um depoimento para as colegas? Gente, hoje ninguém está conseguindo habilitar o microfone. Não, entrou uma ligação aqui, Lu. Na Ah, verdade, é entendi. minha tia que está me ligando, então entrou a ligação ali na hora. Mas, Lourdes, é como você disse, existe um antes e um depois da vida da PNL. Eu vou dizer assim para mim, eu sou terapeuta e o que a PNL trouxe? Ela veio contribuir com as técnicas, com as coisas que eu já sabia, sabe? Ela foi uma contribuição para que eu, vamos dizer assim, enriquecesse as ferramentas que eu já
Tá sem som, querida, desabilitou. Então, é isso, assim, Lourdes. Para mim, assim, assim, abriu Um eu vou leque, dizer, né? abriu um campo, uma linha, e eu fiquei completamente apaixonada pela PNL. E utilizo muito as ferramentas da PNL aqui no meu trabalho. Eu agrego isso, as perguntas, é, vamos dizer assim, esse repensar, esse momento da pessoa, vou dizer assim, utilizar a inteligência emocional, né? Porque pensamento gera emoção, as emoções geram as crenças, e as crenças limitam. Então, isso eu utilizo muito aqui no meu trabalho. É Tá? incrível, né? É maravilhoso mesmo. Obrigada, Marli. Soraya, quer falar, só? Nossa, para mim foi um divisor de águas, né? Aprender que canal de linguagem, né? Como que eu vou me comunicar, né? Entender o processo aqui em casa, de quem é cinésico, de quem é visual, de quem é auditivo. Foi uma baita de uma contribuição. Eu acho que melhorou muito a qualidade tanto do relacionamento e do entendimento com meus filhos, como também para levar para o dia a dia da profissão, né? E falando agora de tudo que você falou hoje, uma hora até levantei a mão do renascimento, Lourdes. Você me deu um clique. Por que é que a FAB tem essa conexão tão profunda com o Marcelo? Porque, assim, no parto do Luca, ele ainda não lidava com cirurgias, nada, né? Então, ele não entrou na sala, nada. E no parto dela, ele estava presente, ele só assinou para eu fazer a laqueadura quando ele viu que era a Fabiana, e foi incrível, porque ele que cortou o cordão, deram para ele dar o primeiro banho nela lá na Aí, sala. Então, assim, ele ficou com ela, ele que levou ela para apresentar para a família lá no vidro. Então, quando eu terminava todo aquele processo da cesariana, né, de, de terminar o procedimento, de fazer, de costurar, de tudo e para voltar, ainda fui para a recuperação. Quando eu cheguei no quarto, ele já estava com ela lá, ó, há um tempão. Então, olha, você deu um start, né? Porque é que tem essa conexão dos dois, assim, então. quando a gente faz o renascimento, a gente entende, quando a gente tem essas conversas, né? Porque no renascimento a gente tem uma parte, no processo de renascimento, a gente tem uma parte da sessão que é essa parte verbal, que a gente vai fazendo as conexões. Quando a gente tem essa parte verbal, que a gente vai compreendendo, a gente tem, gente, insights, a gente entende um monte de coisas que acontece na vida da gente. Por exemplo, eu tinha um trauma de fila, eu não suportava ficar em fila, mas era uma coisa maior que eu. Lembra que eu falei? As nossas marcas, os nossos traumas, a gente nem sabe que eles estão atuando sobre a gente. E quando eu fiz o meu primeiro grupo de renascimento, gente, nas primeiras sessões eu já me dei conta do que era aquilo, de onde vinha aquela irritação. Porque eu sou gemelar e eu fui a segunda a nascer. E ninguém sabia que eu existia. Então foi um momento de muito medo, de muita expectativa, de muita ansiedade. Talvez a parteira ficou com medo que a mãe morresse, que eu morresse, né? Então foi um momento de muita ansiedade, de muita. Talvez, eu não sei, a forma de eu mostrar a ansiedade era a irritação. Mas eu só me dei conta disso quando eu curei o trauma de fila. Aí eu fui entender. Então é isso mesmo. Agora a Soraya teve um insight sobre a filha dela,
né? A filha caçula, por conta da gente ter feito um link aqui, ter mostrado uma das coisas que geram esse comportamento, esse vínculo dela com o pai. É muito legal. A experiência de renascimento é muito legal. E a Rosa? Oi, eu também quero falar e também tive um insight muito parecido aí com a Soraya sobre o parto, porque com a Yasmin aconteceu a mesma coisa. Foi o pai que levou do centro cirúrgico para apresentar para a família, foi ele que acompanhou até que ela saísse do estado roxinho que tinha nascido, né? Então, por isso que ela era tão grudada ao pai e tem um vínculo até hoje, independente dos acontecimentos, mas ela sempre teve isso que eu não conseguia entender. Como assim que ela gosta mais de estar com o pai do que comigo? Né? E agora caiu a ficha, né, de todos os insights que tem. Eu nunca tinha tido isso e hoje caiu essa ficha para mim, foi muito bom. Comecei a entender muita coisa. Então, eu também fiz o renascimento e é até uma boa que, como você mesmo disse, Lourdes, que minha filha pode engravidar de novo daqui a pouco, ter outro bebê. É uma coisa que eu vou passar esse conhecimento para ela e que, né, que seria muito bom ela ter esse conhecimento também, né? Para que ela pudesse se posicionar junto ao profissional que vai trabalhar no parto dela. Sim, isso mesmo. Ela escolhesse. É incrível, ó, tem 6 anos que nasceu uma menininha que eu tinha, lá quando eu dava aula no centro, veio para mim uma grávida, tá? Que queria muito que o pai participasse daquela gestação, queria que ele participasse do nascimento do bebê. E eu sou doula, não sei se vocês sabem, não trabalho como doula, mas faço todo um trabalho antes, quando as pessoas vêm enquanto gestante. E nós fizemos um trabalho lindo. Ela fez aula junto com as pessoas, mas a gente sempre trabalhou pontualmente para ela. E hoje ela me ligou, e ela trabalhava numa grande empresa, hoje ela tem uma loja. Hoje ela me ligou, passou uma mensagem perguntando se eu faço com ela não sei como é que é o nome lá, uma live no Instagram em dupla, para ela poder falar, no período do Dia das Mães, para ela poder contar um pouquinho para as mães sobre a experiência que ela teve a partir de todo o preparo que ela obteve comigo enquanto professora de yoga no período da gestação dela. E foi lindo, porque eu até seria doula, mas eles não abrem, o hospital não abre, eles são muito rigorosos, tem muitas exigências, e a gente nem sabia, eu acabei não podendo entrar na sala de parto, mas fiquei do lado de fora assistindo e apoiando, né? Mas foi assim, e aí eu pensei, olha que coisa, né? A gente vai falar isto hoje, e hoje justamente tinha muito tempo que eu não falava com ela. Porque, gente, olha, não tem jeito. Quando uma mulher pode vivenciar de um jeito ecológico a experiência do parto, esta sempre será a experiência de mais intensidade da vida dela. A primeira, antes disso, é o nascimento dela. E depois disso é quando ela pare. Mas quando ela pare de verdade, não quando ela deixa o obstetra parir ela. Entendeu? Então é isso, queridos. Renascimento. Aliás, nós temos um grupo que começa amanhã às 9h30, serão 6 encontros, tá? Se alguém tiver interesse em fazer o grupo, em refazer, sei que a Soraya não começou ainda o renascimento dela, né, Soraya? Mas sempre é tempo. A Ângela já fez. Ô, Ângela, a Ângela já fez o renascimento e a Ângela foi uma das poucas pessoas que teve uma experiência muito incrível de êxtase dentro do processo de renascimento. Você quer contar um pouquinho, Ângela, para o pessoal? Espera aí, só um pouquinho. Acende uma Quero luz aí. contar sim. Vou acender que eu tô... A luz já não era boa, daí ainda queimou, daí eu coloquei uma amarela que piorou. Espera aí, gente. Deixa eu desligar meu Wi-Fi aqui para não atrapalharem eu. O renascimento, assim, para mim foi fantástico e eu acredito que ele vem reverberando em mim dia a dia.
E quando eu esqueço de alguma coisa, assim, tipo assim, eu fiz o renascimento, não lembro mais, vem alguma coisa e sabe? E, e foi na terceira sessão, né, Lourdes, que eu tive o êxtase, né? Não me lembro se foi a terceira. Acho que foi na terceira. Foi na terceira. Foi uma coisa, assim, fantástica, maravilhosa. Eu me deixei levar. É uma coisa, assim, que lembrar, assim, me faz muito bem, me fez muito feliz. É só passando, assim, só se permitindo, acredito, não sei se porque eu queria ver resultado e fui buscando e fui soltando e foi fantástico, foi demais. E na quarta, eu fiquei meio assim, na quinta já deu uma diferença, na sexta, aí foi bombástica, né? Porque daí eu lembrei da situação, já vou me emocionar, né? Da situação do meu filho, do parto do meu filho, eu vi ele, do velório do meu filho, eu vi o que tinha ficado travado no meu inconsciente, que eu lembrava, mas eu, ao mesmo tempo eu não lembrava. Então, eu revivi o momento, né, do choque do velório do meu filho e saber que ele estava preso a mim por causa da minha dor, porque eu não... É como se eu não aceitasse a morte dele. Eu não aceito a morte dele, né? Não aceitava a morte dele, não acreditava, é como se eu fosse num sonho. E, e saber que eu precisava ficar bem para ele poder seguir o caminho dele foi muito importante para mim. E eu vou te dizer, Lourdes, eu não falo com você no privado, mas está reverberando muita coisa, muita coisa. Até de eu ficar doente, entendeu? Para mim aprender a lidar com as situações. É como se o universo estivesse falando: ó, vai lá, mexe aqui, faz isso, faz aquilo. E eu tô tendo resultado, sim. Eu tô tendo, foi fantástico. Se eu pudesse, eu já faria de volta outro renascimento. Eu fazia tudo. Eu pegava a Lourdes e colocava ela numa caixinha, só para mim. Quando a Ângela foi falar da experiência da terceira sessão dela, gente, vocês viram que ela não conseguiu falar? Ela fez e não falou nada, mas vocês entenderam que a experiência foi de tanta intensidade que não cabe em palavras. Não tem, é demais. É um negócio de outro mundo, assim. A Lourdes foi a segunda pessoa que me fez ir para a Lua. Eu fui e voltei. Foi demais, demais. Sem contar que na quinta sessão, eu até falei, né? Eu acho que estou ficando louca, né? Doidinha de pedra, né? Porque eu vi acordada, não estava dormindo, não bebo, não tomo remédio, como se tivesse uma chuva cintilante. É como se eu visse estrelas, assim, em plena 11 horas da manhã, assim, foi fenomenal, foi... Eu consegui sentir a energia, nossa, não sei o que é a minha missão, não sei o que é o meu destino, o que o destino está querendo me dizer, entendeu? Eu sei que tem bastante coisa aí que eu vou ver, que eu vou sentir e que vai acontecer, porque foi muito mágico. Você sonhar é uma coisa, mas você tá acordada e ver, né? Que também foi a segunda vez, né? Eu vi essas coisas pela segunda vez. Tudo culpa de quem, né? Dona Lourdes Maria, né? Mas então, gente, é isto. Se Ô, cabe... Lourdes,
Tá? Só desculpa que eu era para mim falar de PNL e eu acabei falando renascimento, pulei o PNL. Deixa eu só completar. Eu também, quando fui fazer o curso de PNL com a Lourdes, foi até a indicação da Soraya, e ela dizia que realmente seria um divisor de águas na minha vida, e a Soraya que disse, olha, é o momento para você fazer porque você está em fase de divórcio, e você vai ver que vai ser transformador. E realmente foi transformador. Eu tinha um trauma muito grande, e ali na PNL, para mim, o que foi bem significante foi a desassociação, e aí a cena em que meu ex-marido me causou o maior trauma da minha vida, de uma forma diferente, de uma forma positiva e não negativa. Então, aquilo, para mim, eu conto como um testemunho até hoje, essa desassociação do trauma daquele momento, trocando por uma coisa boa. Então, se eu não tivesse feito PNL, eu estaria com esse trauma até hoje, odiando meu ex-marido até hoje, né? E assim, hoje eu consigo olhar para ele, hoje a nossa relação está bem gostosa, está bem boa, e antes de eu fazer o PNL, eu odiava ele, eu não conseguia ouvir nem a voz dele. Então, assim, e ali no PNL, trabalhando também a inteligência emocional, foi uma das coisas assim que me ajudou muito. Claro que o curso de PNL é maravilhoso em tudo que você aprende ali, aplicar na vida. E assim, não vai dizer que você aplica 100%, mas se você conseguir aplicar 5%, já está maravilhoso. Nossa, verdade. Então, assim, para mim foi maravilhoso. Então, assim, eu fiz a primeira, a Lourdes, né, me deu a oportunidade de fazer a segunda vez com ela, e foi assim, a segunda vez ainda foi melhor que a primeira, porque aprendi muito mais. E assim, hoje eu posso dizer que sou outra pessoa. Claro que não foi só PNL, foi tudo, foi renascimento, foi constelação, foi tudo. Mas eu posso dizer, como diz a Ângela, né, dá para colocar a Lourdes numa caixinha e guardar ela. Se pudesse, também levava no bolso o tempo todo. Vai nada, coisa, hein? vai lá, né? Vai nada, hein, Rosa? Te mete não, hein? Não seja egoísta, vamos dividir. Então, é isso. O que a Rosa está falando é assim, eu consegui colocar, assim, transformar o curso de PNL numa experiência profundamente terapêutica, tá? Porque o curso tem técnicas muito terapêuticas, mas a depender de como a gente conduz, essas técnicas serão apenas uma informação intelectual ou elas serão a oportunidade da gente estar curando as nossas situações limitantes lá, não é? Então, a gente conseguiu, assim, inclusive, a Rosa começou o curso online, né, Rosa? Você começou presencial? Não, comecei presencial, aí logo depois começou a pandemia, acho que um mês e pouco depois, e a gente já começou no online. A segunda sessão já foi, o segundo encontro, o segundo módulo já foi, já começamos no online. Depois que a gente começou no online, a gente acabou ainda conduzindo ainda mais para o lado terapêutico. Então, acabou sendo uma oportunidade fantástica de autocura, de autoempoderamento, de autoconhecimento. Mas o curso no presencial, gente, olha, eu tenho uma aluna que não... Vocês lembram da Jéssica, né, Rosa? Ela Sim. não conseguiu terminar o curso porque a gente passou a fazer nos sábados, e nos sábados ela tinha compromisso. Ela falou, Lourdes, eu estou esperando você voltar para o presencial para eu terminar meu curso. Só que eu não sei se eu vou voltar para o presencial, porque a gente não sabe como é que vai ficar esse negócio, né? Como eu sou grupo de risco duplamente, eu tenho que esperar que as coisas estejam muito estabilizadas para a gente fazer o presencial. Senão, a gente, né, acaba querendo ajudar o outro e acaba se complicando, né? Mas então é assim, na semana que vem, segunda, terça e quarta, às 9 da noite, nós vamos fazer lives no Instagram, vocês vão receber o convite, sobre a PNL e os relacionamentos, tá? Como tornar os relacionamentos melhores com a PNL, como melhorar os relacionamentos com a PNL, e cada dia vai ser um tema diferente.
As lives no Instagram são sempre menos que 1 hora, porque senão a gente perde, né? Não fica lá. Então, já estão convidados. Amanhã de manhã a gente começa um grupo de renascimento. Se alguém quiser começar o seu processo, me chama agora depois dessa live. O que mais? E amanhã nós temos uma constelação planejada para a noite que ainda não tem ninguém para constelar. Se alguém quiser constelar um tema, me chame também no grupo, ok? Então, queridos, já deu 1 hora e meia que nós estamos aqui. Agradeço a presença de vocês, foi muito gostoso estar com vocês, falar sobre essas 3 coisas maravilhosas que a gente faz. No entanto, eu esqueci de falar que vocês também podem fazer uma aula experimental de yoga, tá bom? Porque eu também sou professora de yoga. Aliás, a minha formação acadêmica é educação física. Então, a área do corpo é a minha área de formação acadêmica, e por isso que eu acabei entrando no mundo do yoga, porque eu sentia que estava totalmente vinculado a mim. Então, se vocês quiserem fazer uma aula experimental, terças e quintas de 7h30 às 9 da manhã, e segundas e quartas de 7h30 às 9 da noite. Aí só me dá um alôzinho e fala, eu quero fazer uma aula experimental. Isso não te compromete em continuar, apenas para você conhecer mais uma ferramenta que pode te dar um grande salto no seu processo de autoconhecimento. Ok? A Rosa já faz aula com a gente, né? Sim. Só a Rosa. Então, tá bom, queridos. Viu, Lourdes? Só queria complementar ali, ó, que na verdade, quando a Rosa estava falando, eu fiquei pensando assim, nossa, a gente não percebe, mas a PNL, ela está tão presente na vida da gente, que a gente parece que a gente respira a PNL. A PNL é no rapport, é na ancoragem, é em tudo. Tudo está ali, a PNL, sabe, naquela evidência. É que a coisa está tão assim que a gente não se dá conta da imensidão mesmo da ferramenta. Olha, quem não fez, que faça, e eu também estou a fim de fazer até de novo. E daí eu já fiz 2 vezes o nível 1 e já estou querendo fazer de novo. Porque é muito bom a gente relembrar. Nossa, gente, refazer a PNL você tem a sensação de que você está fazendo um novo curso, porque você é outra pessoa. Isso. É um novo olhar, né, Lourdes? É um novo olhar, mas é muito incrível mesmo. A gente, olha, eu quero dizer para vocês que todo mundo usa PNL. Todos nós usamos. Só que existe uma baita de uma diferença. Você fazer uma coisa o que você sabe o que está fazendo e você não saber o que você está fazendo. Porque se você não sabe o que você está usando, não vai adiantar nada você usar. Adianta para aquele momento, mas você não vai saber replicar aquilo em outras situações que também fariam uma grande diferença. Então, eu sempre falo que saber PNL, ter consciência de que você sabe e utilizar no momento que você precisa é uma coisa. E usar a PNL como uma forma automática é outra história, né? Então, eu encontro muita gente que fala, eu estou lendo os livros. Claro que é maravilhoso, mas ler os livros é outro patamar. Não é a mesma coisa de experimentar as técnicas ao vivo e a cores. Então, gente, ó, eu falo que PNL, renascimento, constelação, não é que nós precisamos, é que nós merecemos, né? Nós merecemos a guinada, a virada. PNL para mim foi a minha virada de vida, foi a PNL. Por isso que eu sou tão grata à PNL, por isso que eu ensino PNL, porque é como se eu compensasse o universo por ter me trazido esse conhecimento. Porque é a minha gratidão mesmo. E eu já estou indo para a 9ª turma que eu ensino, então a gente faz já de uma forma bem gostosa, bem ecológica, né? Então, vamos agora perguntar para a Dalva o que ela está levando para a vida dela, porque esteve aqui. O que eu estou levando é conhecimento e vontade de fazer um curso. Sim, elas disseram tão bem, né, das mudanças de vida, de atitudes,
as experiências boas que isso me conduz para uma vontade grande de fazer o curso. Isto. Me procura depois que a gente conversa sobre as possibilidades, tá bom? Ok. E a Minalise, o que leva? A gente sempre leva, sempre consegue absorver um conhecimento a mais, né? E eu acho bastante interessante esses cursos, eu tenho muita vontade de fazer. Eu já fiz uma vez um renascimento através da dança circular, que foi assim um difusor na minha vida, que me ajudou muito, e foi onde eu comecei a me interessar por essas terapias alternativas, que até hoje eu venho buscando sempre estar participando. E assim, eu queria muito fazer o renascimento, mas eu trabalho um sábado sim, um não. Aí eu vou perder sempre um sábado. E aí eu não vou conseguir acompanhar. Mas você pode fazer as 3 sessões nesse grupo e as outras 3 no outro grupo. Ah, tá. Não é uma sequência, a gente procura ir dando os conteúdos, mas às vezes você vai aprender sobre vários tipos de respirações numa sessão, no outro grupo vai coincidir que o dia seu vai ser aquele, mas isso também não vai chegar do mesmo modo, Ah, entendeu? mas assim, no momento certo, eu tenho certeza que eu vou conseguir dar continuidade, né? E fazer o renascimento, a PNL também, bem interessante. E vamos aí, continuando acompanhando vocês e aprendendo sempre um pouquinho mais. Então, olha, quem não tem Instagram instalado, gente, instala para poder assistir na segunda, terça e quarta que a gente vai ter as lives, tá bom? Ok. E a Rita, o que leva a Rita? Eu levo sempre, né? Eu adoro assistir as tuas lives sobre as constelações. É sempre um grande aprendizado para a minha vida, né? Para os meus pacientes também. Aí eu fico aqui tendo vários insights. Tenho muita vontade de fazer, né, a PNL com você, né? Vamos ver conforme vai ser. E sobre o renascimento, né? Você falando, foi me lembrando que eu fiz na água o renascimento, né? Numa piscina. Você E fez foi só na água? Você nunca fez assim? não, foi muito interessante porque o que aconteceu durante o renascimento, né? Depois eu tive contato com a minha mãe, né? Tive a oportunidade de conversar com ela e perguntei como é que foi, né? E ela foi contando e foi exatamente o que eu vivenciei. Uma coisa assim muito mágica, muito incrível, né? Essa memória, né, que a gente tem. Então, e da PNL que eu tenho muita vontade de fazer mesmo. Uhum. Depois você me chama lá no privado que a gente conversa sobre as possibilidades, tá? Ok, muito grata pelos convites, viu? É um aprendizado fantástico, todos O nosso fantásticos. próximo grupo vai começar na quinta que vem. Serão 3 vezes, de terça e quinta, das 6h30 até as 9h30. Serão 28 aulas. Serão 28 aulas que a gente vai para poder completar a carga horária. E também a apostila que nós temos é uma apostila de 130 e poucas páginas, é uma apostila grande, um conteúdo muito bem formulado, né? E eu vou falar, Rita, para você que é psicóloga, é uma ferramenta que agrega tanto valor aos atendimentos verbais que você não faz ideia. Eu faço ideia, só por assistir, né? Você e as sacadas que você tem são fantásticas mesmo, vem de encontro ao que eu quero, né? Tá bom. Depois a gente conversa sobre as possibilidades, né? Ok. E a Marinete, o que leva?
Boa noite. Eu entrei um pouco já com a aula começando, mas eu sou apaixonada pela PNL. Eu já fiz uma formação em PNL acho que tem uns 10 anos atrás, e eu gosto muito. E é isso, eu levei muito aprendizado dessa aula. Hoje nós juntamos a coisa toda numa live só, né? É. Aí eu peguei, assim, eu estava na casa dos meus pais, aí eu cheguei, já tinha começado, mas mesmo assim eu entrei para aprender mais e foi muito bacana. Tá bom, querida, que bom, né? Obrigada, Marinete. E a Marli, o que leva? Tá sem som, Marli. Agora, eu levo um conhecimento e a vontade de refazer também a PNL. O renascimento, Lourdes, eu fiz também com você. Eu fiz, na verdade, fiz 2 vezes. Daí, a gente fez uma vivência de renascimento, né? Então, eu gostei muito também e achei assim que também mudou muitas coisas assim na minha vida, assim. E nesse renascimento que eu fiz com você, eu lembro assim que eu senti o amor da mãe, né? Às vezes a mãe já não está mais nesse mundo, então esse amor de mãe, aquele amor, aquela coisa aquele aconchego que vem, que você começa a ver. Parece que você não está sozinho, está ali com aquele amor que está dentro de você, que está dando parte de você e dá uma força para você continuar, né? Então, eu relembrei tudo isso e achei bem bom. Então, estou levando tudo isso aí, é um caminhão. Obrigada, Lourdes. Bom, querida. E a Ângela, o que leva? Eu levo tudo de bom que a vida me colocou de presente, que são vocês, que é a Lourdes. Não tem palavra para expressar, sabe? É muita coisa. Eu acho que eu vou ter que fazer a PNL para poder me expressar, para todo mundo me entender, entendeu? Porque é surreal, é demais. É surreal. Aí você vai esperar o quê para começar a PNL semana que vem? A gente vai conversar. Tá Meu bom. eu do interior já está falando comigo. É. E a Mari? Será que a Mari quer contar para nós, Mari, o que você está levando? Vi que você estava trabalhando ali. A Rita está pintando, Rita? Ai, que delícia! Ai, olha lá a mandala dela, que legal. Então tá bom. Olha que linda. É madeira? Ai, que bonita. Tá sem som, Rita. Eu tenho o meu assistente aqui, Eu tô né, vendo. que ele sempre tem que estar junto, participando. Mostra a sua mandala ali de novo. Essa que eu estou fazendo Ela é de madeira? é de madeira. E aonde você compra essa mandala de madeira? Eu tenho um fornecedor que me entrega. Ah, mas é daqui de Curitiba? É. Deixa eu mostrar. Que coisa linda, vocês viram, gente? Que maravilha. Lourdes, eu vou ter que sair, porque eu estou fazendo um negócio que eu tenho que... Tá bom, querida, vai Tá com Deus. bom? Olha lá, que beleza. Vai com Deus, Ângela. Obrigada. Nossa, lindo mesmo, demais. Beijo, meninas. Obrigado. Muita luz para vocês. Obrigada, querida. Então tá bom. E tem os japamalas também, que eu tenho feito. Os japamalas. Olha isso. Faço. Né? Toda artista, né? Me descobrindo agora na pandemia, que não posso sair de casa, né? Mas então, queridas,
Desejo um fim de semana maravilhoso para vocês. Quem tiver interesse no grupo de amanhã, no curso da semana que vem, me dá um alôzinho no particular, tá bom? Ok. Até quando? Até segunda de noite? Vamos lá, né? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Obrigada.